Boa noite a todos. Sejam todos e todas super bem-vindas para um Conversa que Inspiram, do portal Mulheres em Rede, Construindo Saberes, da ONG Asplande. Asplande é uma ONG que trabalha há mais de 30 anos com mulheres moradoras de comunidades de região periféricas, com o objetivo de despertar, auxiliar e conectar, instruir, capacitar, empoderar as mulheres, fazendo-as reconhecer a sua força, sua vocação e aptidão para gerir os seus próprios negócios. Conversa que inspira de hoje, o nosso convidado é o Paulo, o professor da nossa ONG, Asplande, e hoje é um programa dedicado à trajetória dele. E dentro dessa trajetória, já vou começar com uma pergunta, Paulinho, para você. Nós gostaríamos de saber o início da sua caminhada, como isso aconteceu e qual foi a motivação que você teve para seguir esse caminho. Boa noite, primeiramente, a todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado ao programa Conversas que Inspiram. E é sempre um prazer estar aí falando um pouco da nossa trajetória. Coisa que normalmente eu não tenho esse hábito, que eu nunca fiquei pensando muito nesse processo. Mas é interessante a gente falar um pouco para poder perceber como que a gente cresce, né, a partir do momento que a gente caminha junto com outras pessoas com os mesmos objetivos. Alguns anos atrás, eu não queria nada com a Hora do Brasil. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei nesse processo, né, eu tive algumas mentoras que e me orientaram, e eu nunca me esqueci que eu tive uma que falava assim: Paulo é uma mosca morta, Paulo não quer nada. E ela não estava errada, não. Eu não estava errada, não. Eu confesso para vocês que naquela época, quando eu comecei a entender, conhecer esse processo, eu era funcionário de uma empresa e eu comecei a fazer um trabalho de acompanhar umas mulheres dessa instituição, que era o Lar Fabiano de Cristo, que ele trabalhava com famílias com vulnerabilidade. Então, nós começamos a fazer um trabalho na época, era até com a visão do cooperativismo, de estar fortalecendo, procurando formas de fazer com que essas mulheres pudessem ter uma renda. Foi quando eu conheci a Asplande, por sinal, né? Eu fui ter aula na Asplande sobre, na época, era até um processo de gestão para o cooperativismo mesmo. E, de repente, ali eu acabei me encontrando. Tanto é que, quando eu era funcionário do Lar Fabiano, muito dele me chamava. É o Paulo Cooperativa, que eu peguei a coisa da cooperativa e, a partir daí, eu fiz isso uma prática, né? E comecei a estar trabalhando, desenvolvendo, procurando me informar, procurando me instruir dentro do contexto. Mas, naquela época, eu fazia mais pela obrigação do meu salário e da empresa que me mandava fazer. Eu confesso que eu não estava muito ligado nessa coisa. Eu queria mesmo era ficar no final de semana para o meu churrasco, para a minha cerveja, para a minha bola, enfim. Né? Até que um belo dia, dentro desse processo, eu fui convidado por uma ilustre companheira nossa, e depois eu conto quem é, uma carioca da Gema, que me convidou a participar de uma atividade.
a participar de uma atividade só para acompanhar, para entender como é que era a coisa. Logicamente, eu já estava tendo algumas capacitações para aprender a fazer o que nós fazemos hoje. Aí, naquela época, eu confesso que primeiro eu não queria ir. Você quer ir? Eu não, vou fazer o que lá? Vou nada. Final de semana eu tenho futebol, vou nada. Só que eu fui e conversei com minha tia na época, que eu morava com minha tia na época. Eu não tinha nem cabelo branco, hein, meninas? Não tinha cabelo branco, não era barrigudo. Aí eu conversei com minha tia e minha tia, meu filho, você vai fazer o quê? Descer para o campo, jogar bola? Vai lá, cara, de repente melhora um pouco, vai ter conhecimento, vai aprender novos, vai seguir novos horizontes. Eu acabei indo. E fui. E quando eu cheguei nesse espaço, aí a facilitadora na época me apresentou o programa, me mostrou como era a aula, como era, bem que já tive aulas antes. Ela não largou assim de mão beijada, largou não, porque, afinal de contas, nós tínhamos uma responsabilidade do nosso trabalho. E, na época, ela tinha a responsabilidade com o trabalho dela, que tem que estar muito bem feito. Isso é uma preocupação muito grande que eu aprendi, inclusive, desde essa época. E conclusão, na hora que me apresentou, coisa e tal, aí nós fomos. Começou as apresentações, que a gente tem o hábito de fazer, era um trabalho presencial, e estávamos fazendo as pessoas se apresentando. Aí essa companheira disse assim: Paulinho, só um minutinho que eu vou ali no banheiro e já volto. Estou esperando ela voltar do banheiro até hoje. Tem mais de 20 anos que eu estou esperando ela voltar do banheiro. A partir daí eu me encontrei. Agradeço muito ela, aos puxões de orelha na época, que não só ela, quanto a nossa coordenadora, que acabou me botando nesse mercado, e aí, a partir daí, eu comecei a me encontrar. Na época, eu não tinha formação, eu só tinha o segundo grau. Aliás, eu não tinha nem o segundo grau. Eu estava com, na época, era o primeiro grau, né, que hoje é o ensino fundamental, não é isso? E aí eu fui. Dentro da empresa, inclusive, quando eu estava trabalhando a partir daí, resolveram me dar uma promoção, só que com essa promoção me obrigou, de uma certa forma, a ter que voltar a estudar, porque eu tinha que me formar. Aí voltei, consegui concluir o meu ensino médio, e a partir daí eu comecei a desenvolver e acompanhar as empresas. Na época ainda eram as empreendedoras da instituição que eu trabalhava. A gente não já estava no iniciozinho, foi que quando nós começamos a pensar e trabalhar em rede. Continua ou você tem? Não, não. Aproveitar, assim, eu esqueci por um momento, esse programa ele é feito comigo e com a Ana Lúcia, mas alguma coisa deve ter acontecido com a minha parceira, porque ela não falta, né? Mas depois a gente vai dando continuidade, se ela acontecer de entrar, nós damos essa abertura para ela dar o desenvolvimento das perguntas com ela. Mas, Paulinho, nós todos gostaríamos de saber, sempre existe na vida de cada um alguma coisa que incentiva e que causa e que provoca a você chegar numa faculdade. Teve alguém na sua vida que te incentivou para você fazer a sua faculdade? A rede propriamente dita, porque na época eu já estava eu já tinha concluído o ensino médio,
já estava dentro desse mercado, dando aulas, fazendo capacitações, oficinas, palestras dentro desse contexto, e até que um dia que eu comecei a perceber que eu estava perdendo espaço dentro do mercado. E quando eu comecei a perceber que eu estava perdendo espaço, foi quando eu fui procurar entender por que eu estava perdendo o meu espaço. Era simplesmente porque muitas das vezes eu não tinha a formação acadêmica, né? E eu me vi, eu acho que dessa trajetória, uma coisa que eu gosto muito, e falo isso com os meus filhos, que ninguém te obriga a fazer nada, né? Eu percebi essa necessidade. Quando eu percebi a necessidade, eu fui à luta. Eu tenho que ir à luta. Então, eu venho de uma formação de base muito, podemos dizer assim, né? Meia capenga, e teve um pouco de supletivo, um pouco de aceleração, enfim. Mas você tem que ir à luta, né? Aí, de uma certa forma, eu agradeço muito a rede, agradeço a minha esposa, aos meus filhos, né, que muitas das vezes a gente tinha que se dedicar mais aos estudos do que... E o interessante é que nessa trajetória, eu nunca me esqueço que nós tínhamos também uma companheira, a Deide sabe muito bem que era, que falava assim: o que você faz de meia-noite às 5? Eu falei: eu durmo. Não vai dormir não, cara, vai à luta. E eu confesso que eu não entendia muito no início, né? O que é isso? De meia-noite às 5 eu tenho que ficar estudando? Não. Eu tenho que descansar. Não, mas quando eu entrei na faculdade, eu entendi. Você trabalha o dia todo, depois vai para a faculdade. Você tem que estudar, né? Então, você tem que dar teu jeito. Então, muitas vezes eu chegava de casa, da faculdade, ainda tinha que ficar estudando até o momento que eu aguentava, ou então levantava de madrugada para poder dar conta e levantar, ainda em tempo de pegar o ônibus ou o trem para ir para casa, que eu moro em Campo Grande. Mas dentro do contexto, embora eu tenha a agradecer muito a minha esposa, a minha família, a rede, né? Tem em especial algumas companheiras que eu cito só quando eu estiver com elas, para não ter inveja de ninguém, mas que me levou a chegar onde eu cheguei. E que eu ainda, até hoje, eu já estou com 67 anos, e eu ainda percebo da necessidade que eu tenho de busca de conhecimento, né? E a Então, rede me ajudou muito nisso também. mas eu gostaria de saber o que te incentivou, o que mais motivou você dentro da Asplande, quando você a conheceu, a ONG Asplande, qual foi a parte que mais te motivou a tu dar continuidade na sua caminhada? Eu, desde que eu me entendo como gente, eu já fui criado num ambiente de solidariedade, aonde todos têm que estar caminhando junto de mão dada. Só para você ter uma ideia, eu fui criado em lar emprestado. Então, tinha meu pai e minha mãe de criação. E nós éramos 10. Um pouco na fase inicial, nós éramos 7. E se tinha uma bala, uma bala mesmo, a minha mãe tinha que dividir por 7. Então, desde pequeno, eu já fui criado dentro desse contexto de estar caminhando de forma solidária, caminhando, procurando estar sempre ajudando e fortalecendo, não digo ajudar,
mas acho que mais colaborar, né? Porque quando a gente vê o seu companheiro, vê o seu amigo, vê a pessoa do seu lado crescendo, e se você está junto, crescendo junto com essa pessoa, isso nos fortalece mais e mais nessa caminhada, né? Então, e a rede, ela é totalmente isso, tanto é que todo mundo que conhece o trabalho da rede, muita de vocês diz, aqui ninguém larga a mão de ninguém, aqui ninguém... E eu tenho um prazer muito grande dentro desse contexto. É uma coisa que às vezes a gente fala aqui em casa, e eu sempre falo isso. A partir do momento que você faz aquilo que você gosta, você não trabalha, você se diverte, né? Então, trabalhar nesse contexto que a gente tem, desse segmento que nós temos dentro da rede, para mim é uma diversão. Embora às vezes eu fico meio cansado, dou umas explosões com algumas empreendedoras, mas a gente procura sempre estar caminhando de uma forma a fortalecer a quem está caminhando conosco. E eu aprendi isso nessa caminhada junto com todas vocês, porque eu aprendo muito com vocês, né? Olha vocês me fazendo ficar emocionado. Então, algum momento seu na sua caminhada, no meio de tantas mulheres empreendedoras, né? Mulheres iniciantes, mulheres já com crescimento no seu negócio, você alguma vez passou por algum constrangimento? Não, não, não. Você me fez uma pergunta que eu nunca tinha pensado nisso, mas não. E se passou, para mim é tão insignificante que eu nem percebo. Acho que não, não, não. E se passei, eu acho que eu briguei na hora, ou se eu não briguei na hora, eu chamo depois e converso com a pessoa, mas acho que não. De uma certa forma, não. Então, agora você vai me falar para a gente aqui um pouquinho do Paulinho lá no princípiozinho, o Paulinho aquele que é pai, avô, esposo, entre o trabalho e família. Como você conseguiu fazer essa divisão, dando atenção ao mesmo tempo à família e ao trabalho? Isso é uma coisa que, às vezes, eu tenho que negociar com a família, né? Mas, de uma certa forma, tanto meus filhos, e meus filhos estão levando isso também para os meus netos e minhas netas, né? Que eles de vez em quando reclamam, isso mais é muito as minhas netas, de vez em quando, vovô, estou com saudade, não sei o quê, mas eu vou, e graças aos meus filhos, e graças à forma que às vezes eu lido com a situação, eu consigo contornar essa situação, porque eu, de uma certa forma, eu fico mais dentro da rede, dando atenção às empreendedoras, do que muitas das vezes a minha própria família. Mas, assim, não... Assim, eu consigo negociar de boa, que de vez em quando também eu preciso, né? Dar um tempo, dar um refresco, aí de vez em quando eu dou uma desligada no telefone e vou dar atenção às crianças, né? Tanto meus filhos quanto meus netos. Mas acho que tranquilo, não tenho... Assim, eu consegui, graças a Deus, a lidar com essa situação e consigo com que meus filhos também me ajudem nesse contexto. Tanto é que, quando eu preciso, meus filhos estão junto comigo. Nesse período que eu tive acidentado, o meu filho, o tempo todo, que me levava para cima e para baixo, sem nenhum problema, e ele sabia que era, muitas das vezes, o meu trabalho. Ele parava, saía da situação de trabalho dele e ficava me acompanhando. E com isso a gente consegue dar atenção a toda essa situação e vai conseguindo
como é que se diz, negociar e ajustar família, trabalho, rede, enfim, e eu mesmo, né, como pessoa. Então, e, Paulinho, outra coisa que a gente gostaria de saber, como professor, como mentor, em tantas mulheres nessa rede, você tem ajudado a elas a alcançarem todo o aprendizado que você passa para elas. Você sente que tudo que você faz, se dedica a esse trabalho com essas mulheres empreendedoras, você sente que elas se esforçam mesmo, lutam para aprendizado, ou você, algumas sim, outras não? O que você me diz para a gente? Tem altos e baixos dentro desse processo, mas dentro do contexto geral faz parte, né? Mas a grande maioria das meninas que entram na rede, elas acabam entendendo o processo. Lógico, tem algumas que se dedicam mais e outras se dedicam menos, mas isso também faz parte do processo. E nós, como educadores, nós temos que entender isso. Embora tenha hora que eu fico um pouco chateado, né, com essa situação, mas a gente tem que entender muito processo. Eu me lembro, não sei se tem alguma aqui do mais antiga, hoje nós tivemos uma aula que alguma delas falaram, que eu ficava falando, eu vou tacar um gato morto na tua cabeça, você tem que mudar essa situação, você tem que entender. Aí teve uma até que estava falando, não, ele vai tacar gato morto na minha cabeça para fazer eu entender as coisas, mas de uma forma, às vezes, que eu faço para fazer com que as empreendedoras percebam a potencialidade que a grande maioria tem enquanto empreendedora. Umas têm mais, outras têm menos, mas todos nós sabemos que o novo assusta, todos nós sabemos que às vezes aquilo que nós sabemos, né, acha que nos atende, mas quando começa a ter aula, quando começa a ter capacitação, quando começa a ter mentoria, quando a gente começa a escutar, porque o nosso trabalho, e eu, não é simplesmente dar aula, né? A gente dá aula, mas também a gente entende muitas das vezes dessas necessidades. Então, muitas das vezes, fora o processo de aula, a gente atende de forma individual algumas das nossas empreendedoras que a gente lida muito bem com essa questão. E dentro desse processo, respondendo à sua pergunta, eu acho interessante que às vezes a gente faz coisas, eu sou que às vezes eu converso com as empreendedoras, às vezes eu falo coisas, às vezes eu faço algum gesto, com algumas empreendedoras que eu só vou saber anos depois, como tem algumas empresas. Paulinho sempre falou, Paulinho sempre falou. Ou às vezes eu converso com Deise e tem essa situação com essa empreendedora. A Deise às vezes vai me dar algum conselho, aí eu converso com a empreendedora, enfim. E vão lidando com isso e com a questão dos altos e baixos. Eu já aprendi a lidar muito com essa situação. Costumo dizer muito, algumas das meninas que já tiveram mentoria conosco, eu costumo dizer que nós não carregamos ninguém no colo que não queira ser carregada, porque nosso braço cansa, né? Mas também não largamos, mesmo aquela que não quer ser carregada, nós não largamos. Às vezes a gente dá uma afastadazinha, mas está sempre, de uma certa forma, por perto. Paulo, assim, eu gostaria também agora, mudando para outra parte, você teve envolvido no... Fala um pouquinho do movimento de economia solidária do qual você estava inserido lá dentro. Isso na época, né, me incentivou muito esse processo, que a gente teria que entender a questão da economia solidária.
E isso ia muito... Quando eu entendi o que é economia solidária, eu entendi que tinha tudo a ver com a minha criação, com a minha forma de pensar, com a minha forma de trabalhar, né? A minha forma de caminhar. Porque quando a gente começou a caminhar, eu comecei a entender esse processo de que é uma economia solidária, que a economia solidária não é a economia do ter, né? É a economia do ser, do saber compartilhar, do entender a questão. E eu sempre digo, depois que eu trabalhei, eu entendi esse processo, eu dependo do capital? Dependo. Eu dependo de ter o meu dinheiro no final do mês, eu dependo. Mas eu me desapeguei a ele de tal forma que eu não estou nem aí se vai ter dinheiro ou se não vai ter. Muitas das vezes eu tomo decisões aqui em casa totalmente despreocupado se eu vou ter como pagar ou não, porque ele vem. Você está trilhando um caminho que ele vem. De uma certa forma, você encontra caminho ou forma de conseguir lidar com essa situação. E a discussão da economia solidária é muito disso. É a economia que está preocupada com a nossa... Quando a gente fala em economia solidária, a economia como um todo é como nós vamos manter a nossa casa, como nós vamos cuidar da nossa casa. E quando a gente pensa nesse contexto, o que é a nossa casa? É o mundo. Com essa situação que a gente está vendo, essa transformação de catástrofes, de incêndios, de inundações, de cheias, isso é parte nossa, porque nós não estamos cuidando de nossa casa de forma adequada. Essa semana nós tivemos um encontro aqui, tivemos uma empreendedora que participa das nossas atividades. Eu chamei ela ao término da live que estava tendo e falei com ela, eu quero falar contigo, você pode ficar? Aí, na hora que eu comecei a conversar com ela me disse, não, seu Paulinho, está tudo bem, é que eu estou incomodado com a situação que eu estou vendo hoje no nosso planeta, no nosso contexto como um todo, né? E a economia solidária ela vem para tentar fazer com que nós percebamos essas situações e, junto, de mão dadas, caminhando, vamos ver o que é possível ser feito. Aliás, a coisa que eu acredito, vocês vão mudar isso no dia que vocês conseguirem entrar no contexto de forma mais consolidada, mais com um número maior de mulheres nesses parlamentos. Então, Paulinho, a, a, a nossa Splend, ela tem vários programas, né? A Raiz do Rio, Sabores do Rio, Impacta Mulheres, Trocando Saberes. E um dia, assim, um passarinho me falou que você tem, num desses programas da Splend, que você tem uma menina dos olhos. Um desses programas é a sua menina dos olhos. Você podia revelar para a gente essa menina dos olhos? É aquilo, é tanta menina dos olhos que eu não tenho nem a mínima ideia, porque todas são meninas dos meus olhos. Assim, propriamente dito, eu não tenho um mais preferido ou menos preferido. Eu gosto de todos, eu não sei. É aquilo que eu falei, muitas das vezes eu tenho atitude, tenho ações que eu não sei. É um programa que as meninas todas, né, falam muito que elas são as suas meninas dos olhos. E é os Sabores do Rio. Eu ouvi de um monte delas. Nós somos a menina dos olhos do Paulinho. Falei, vocês se identificaram como menina dos olhos. De uma certa forma, pode até, agora você falando, me trazendo isso, pode até ser, porque
dentro do contexto, inclusive nós temos algumas empreendedoras que também já fizeram esse comentário, eu já conversei com Deise sabe disso, que assim, a gente está tentando buscar formas, né? Porque hoje, graças a Deus, nós estamos tendo alguns projetos, algumas acelerações que estão fazendo com que nós fiquemos mais perto com as meninas de gastronomia do que das meninas de artesanato, costura criativa e impacto. E como eu estou mais com essas meninas, pode ser que eu tenha achado isso, mas não, eu tenho preocupação, não tem esse papo de porque é Sabores do Rio, Raízes do Rio, Impacto da Mulher, e Saúde e Beleza, não, eu tenho o carinho é com todas, não tem essa distinção do processo, tá? Só que tem essa questão, tanto é que agora nós temos a aceleração que é financiada, onde nós temos vários segmentos dentro do contexto, e eu atendo e trato elas do mesmo jeito como eu vejo com qualquer outro segmento dentro do nosso trabalho. E perturbo, sou chato, elas sabem que eu sou chato, eu digo que eu sou chato. Mas um chato, cara, como hoje, por exemplo, eu fiquei muito satisfeito quando eu soube que teve alguma das nossas meninas que foram selecionadas por uma mentoria com aquele professor Elias, né, ofereceu para a rede. Cara, a Elias é tudo bom, né? Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo as meninas sendo selecionadas. Muito bom. Paulinho, você já sofreu, já teve algum momento na sua vida que você pensou em desistir? Ah, todo dia. Eu me livro desse monte de mulher da minha vida, com certeza. Não sei quando. Não sei quando, né? Eu tento, todo ano eu digo, eu vou me livrar, não quero mais saber desse monte de mulher. Aí, quando eu digo que vou fazer isso, aí eu vejo umas empreendedoras sendo selecionadas e muito bem selecionadas, e fugiu a palavra certa, por exemplo, no IP, do Mano a Mano, outros grupos. Agora, no Sebrae, hoje nós tivemos uma aula que teve uma menina que estava comentando que estava numa das atividades do Sebrae com o professor que estava, o consultor que estava dando aula. Até o professor ficou satisfeito. É mesmo você? Entendeu? Você já passou por algum preconceito? Eu acho que sim. Mas eu não tenho... Isso, para mim, é tão insignificante que eu não me atinge, não me incomoda. Não. Mas não sei se... Eu acho que dentro desse contexto posso até dizer, assim, não foi preconceito, mas eu percebi uma certa distância, foi quando eu estava na faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a perceber que quando você está com notas boas, a galera fica juntinho contigo, mas quando você ficava com dificuldade, as pessoas se afastam, né? Como eu só tirava de 7 para cima na faculdade, eu acho que eu consegui burlar bem essa questão quando eu fiz faculdade, que eu comecei, quando eu resolvi fazer a academia, eu fui para a administração, que eu sempre gostei da parte de administração. Só que eu tive uma dificuldade tremenda quando eu pensei, chegou os números, as exatas. Aí eu falei, o quê? Vou fugir para humanas. Aí foi quando eu fui para Ciências Sociais e me formei lá. Mas também não deu para fugir dos números, não, que olha a aula que eu dou para as meninas nas plant, gestão administrativa financeira. Não teve por onde correr. Porque o aprendizado é muito importante. Eu iniciei, aprendi, comecei no Pax, terminei na mão do Paulinho, né?
Ele também já quis puxar muito a minha orelha, porque sinceramente, eu sou uma pessoa que eu detesto escrever. É uma coisa que eu tenho, e meu filho até me puxou nisso, que ele é a mesma coisa. Mas, Paulinho, assim, como professor, como mentor, como ser humano, como pai, como esposo, nós, né, mulheres empreendedoras dessas planos, dessa rede, é muito agradecida a você pelo trabalho e dedicação que você tem dado a cada uma delas. E a Splend, ela nunca investe à toa, ela investe porque ela sabe que vai ter retorno de muita alegria, de muito crescimento, muitas mulheres, todas estão cada vez mais na caminhada, tá? E é um orgulho em saber que hoje nós temos aí um professor de cabelinhos branquinho, mais nativa, lutando com a gente, junto com a gente. É uma sensação assim que eu tenho quando eu propus chamar você, é para as pessoas conhecerem, de fato, a joia que nós temos. E cada um de nós tem com quem nós se apegarmos, aprendermos. Eu estou com 74 anos, eu ainda tenho que aprender muito, ainda não aprendi tudo, mas, é assim, eu gostaria agora que você deixasse, tá, uma mensagem para essas mulheres empreendedoras, e depois você deixasse, olhasse o chat, para depois você responder uma de cada vez, tá? Nas perguntas que elas estão fazendo, as mensagens que elas estão mandando. Isso é sinal de que você como é que eu vou dizer? Não vou te falar estrela, que vai pegar mal, né? Com Você fala, você é certeza não. estrela, né? Eu vou falar orgulho, que é melhor, né? Pode ser, pode Mas ser. eu quero que Estrela você não. deixe uma mensagem para essas Olha, mulheres maravilhosas que estão todas aí. Nossa, mas tem tanto coração que até o meu já está saindo. tem um bocado de mulher com mãozinha levantada, inclusive a minha, hein? Minha esposa está com a mão levantada já há um tempão. Já já a gente libera para vocês. O que eu posso dizer, gente? Que continuem buscando, que continuem galgando para conquistar o espaço de vocês. E nós estamos aqui para isso, né? Porque assim, eu sei muito bem, nada vem fácil, nada vem de mão beijada. Eu me lembro quando eu era moleque, quando eu comecei, arrumei a minha namoradinha e quis ir para o cinema e pedi dinheiro a meu pai. Meu pai disse assim mesmo: Ah, tu já está de namoradinha? Quer dinheiro para o cinema? Vou arrumar um trabalho para você. E me arrumou um trabalho. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a trabalhar. E aprendi desde cedo. Gente, nada vem de mão beijada. Agora, quando nós conquistamos o nosso espaço, é muito rico. A gente olha para trás e olha e diz assim, valeu a pena. E quando vamos pensar que já concluiu, que conseguiu superar, vem outra. Só que cada vez mais nessa trajetória vocês vão estar fortalecidas e preparadas para o que der e vier. Então, meninas, o que eu de repente quero deixar é assim, o que é o lema da rede. Primeiro, a rede somos nós, né? E juntas, nós somos muito mais fortes. Então,
para Agora vocês. vamos todo mundo abrir a câmera aí para o Paulinho bater a foto. E depois que ele desligar a gravação, aí vocês vão poder falar. Tá bom, Paulinho? E Aqui tem ordem, e tem ordem. Pode? me despeço de vocês, dando uma boa noite, agradecida pela presença de todas e todos, e espero que vocês tenham gostado de ouvir a trajetória do professor de vocês. Vamos abrir a câmera aí, todo mundo? Só um minutinho que eu estou abrindo a câmera da minha mulher aqui. Vem cá, faz comigo então, Ju. Não esquenta não. Esquenta não, vai lá, dá atenção, dá atenção. Chega, filha. Abriu. Obrigada. Tá, vamos nós? Podemos? 1, 2, 3. Lá foi, hein? Sorrisão bonito. E a Solange está aí, gente. Vou parar a gravação, pode ser? Aí deixar para vocês começarem a falar. Só não me fazem chorar mais.